Ok, vamos explorar isso aqui. Temos um material bem denso que, olha, toca num ponto central, né? Quem foi Jesus Cristo? A fonte principal foca muito nessa tensão dele ser ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E o ponto de partida é que eles usam aquele trecho conhecido, acho que de Filipenses, né? Que fala de Cristo se esvaziando, tipo, abrindo mão das suas prerrogativas divinas para viver como um de nós, sabe? Como um servo mesmo. Sim, sim. E a análise que o texto faz é que isso não era, assim, opcional. Para redimir a humanidade, a crucificação, a morte, a ressurreição, só fariam sentido se ele fosse humano de verdade. Exato. O material ressalta muito isso. A necessidade da natureza humana para que ele pudesse, de fato, sabe, passar pelas nossas contingências, nossas limitações. Hum, Tinha que cumprir, segundo essa visão, o que o texto chama de decreto eterno. Aquela ideia de que, bom, a alma que pecar, essa morrerá. Alguém precisava assumir isso. certo. Inclusive citam Isaías 53, né? Sobre ele levar as nossas dores, o nosso fardo. E é interessante que o texto frisa que essa renúncia foi voluntária. Cita Romanos, acho, onde Paulo chama ele de Deus bendito eternamente, mas mesmo assim ele escolhe esse caminho, da humildade, do sofrimento. Pois é, apresenta como um paradoxo mesmo, quase um mistério que a nossa lógica, bom, tem dificuldade de alcançar, né? Totalmente. E aqui é onde a coisa começa a ficar, bem, mais complexa, historicamente, digamos assim. Assim, Porque essa figura, com essa dualidade toda, obviamente gerou muita controvérsia ao longo da história. A fonte até menciona que teve gente, homens controversos, analisando isso às vezes com visões bem particulares. com certeza. Sobre quem era Jesus. Exatamente. Esses concílios foram, assim, momentos-chave, tentativas de traçar as linhas do que seria a fé considerada, digamos, ortodoxa. O material destaca alguns bem importantes. Quais seriam os principais que o texto aborda? Bom, o primeiro grande marco que eles mencionam é Nicéia, lá em 325. A grande briga ali era contra o arianismo. Ario dizia que Jesus era uma criatura divina, poderosa, mas não igual ao Pai. E qual foi a definição de Nicéia, então? Isso parece crucial. E foi. Nicéia bateu o martelo. O filho é homoúsios, ou seja, da mesmíssima substância, da mesma essência divina que o Pai. Não era um Deus menor ou uma criatura, era Deus de verdade. Entendi. Consubstancial ao Pai. Isso reforça aquela ideia da ligação direta, né, entre Deus e a humanidade por meio de Cristo. Isso. Mas claro, a poeira não baixou ali. Outras questões surgiram, como sobre o Espírito Santo, por exemplo, que foi tratado em Constantinopla primeiro, por volta de 380. Ali se reafirmou a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O credo niceno-constantinopolitano. Certo. E a questão da humanidade dele? Se ele era Deus, como encaixar a parte humana sem que uma coisa anulasse a outra? Ah, essa foi a grande tensão que levou ao Concílio de Calcedônia, em 451. Havia uma visão, um monofisismo, de Eutiques, que dizia basicamente que a divindade de Cristo tinha meio que engolido a humanidade dele. Como se a natureza humana tivesse desaparecido na divina. É tipo isso. Calcedônia rejeitou essa ideia com força e definiu o que se tornou a base para muita gente. Cristo tem uma só pessoa, mas duas naturezas completas, divina e humana, e elas coexistem, olha só, sem se misturar, sem se confundir, sem se separar, sem se dividir. Uau! Uma tentativa de equilibrar os pratos, então. Ele precisava ser humano para poder nos representar, sofrer de verdade e divino para que esse ato tivesse o poder de salvar. Faz sentido. Exatamente. E outros concílios seguiram nessa linha de refinar a compreensão. Em Éfeso, em 431, o debate foi quente sobre Maria, se ela era Theotokos, mãe de Deus, ou só Christotokos, mãe de Cristo, o homem. E por que essa diferença era tão importante? Porque chamar Maria de Theotokos reforçava a ideia de que a pessoa que nasceu dela já era desde a concepção o Deus homem. Não era um homem que depois se uniu a Deus, entende? Era uma pessoa única desde o início. Éfeso condenou o nestorianismo, que fazia essa separação mais radical. Entendi. E teve mais algum ponto relevante que o texto destaca desses concílios? Sim, menciona Constantinopla III.
680 a 681, que foi contra o monotelitismo, a ideia de que Cristo tinha só uma vontade, a divina. O concílio definiu que ele tinha duas vontades, divina e humana, que agiam em harmonia. E também Nicéia II, 787, sobre a questão das imagens, a iconoclastia. Ah, a questão das imagens. Isso. Ali se permitiu a veneração, dúlia, de imagens de Maria, anjos, santos da cruz, mas reservando a adoração, látria, só a Deus. Embora, como o próprio texto observa, né, no uso comum, às vezes as palavras adoração e veneração acabam se confundindo um pouco nos dicionários. Entendi. Então veja só. Depois de séculos de debates, de definições dogmáticas, de discussões teológicas e até políticas, imagino, Com certeza. o que o material diz sobre o resultado disso tudo? Onde chegamos com essas definições? E aqui vem a parte interessante, a provocação que a fonte deixa no ar. Depois de detalhar todo esse esforço histórico para definir, para categorizar Cristo, Sim. o texto sugere que, talvez do ponto de vista de um conhecimento mais profundo, mais essencial, sabe? Jesus ainda continue sendo, para muita gente, um ilustre desconhecido. Nossa, que colocação forte. Quer dizer, os concílios criaram as cercas doutrinárias, os limites do que era aceitável pensar. Exato. Tentaram dar uma estrutura, combater o que viam como erros. Mas a compreensão real, talvez mais íntima, pode ir além disso. É isso que o texto sugere. É por aí que as definições dogmáticas, por mais importantes que tenham sido historicamente para a igreja, para a estrutura da fé, elas talvez não esgotem o mistério. Não substituem necessariamente a experiência pessoal, a busca individual por essa figura. E isso deixa a gente pensando, né? Se tantos séculos de mentes brilhantes debateram cada aspecto da natureza divina e humana, o que essa análise final sugere sobre a nossa própria busca hoje? Será que existe um caminho para conhecer essa figura que transcende um pouco essas caixinhas dogmáticas, essas controvérsias todas? É uma ótima reflexão. Fica aí a pergunta, né? Qual perspectiva ressoa mais? A histórica, a teológica, ou essa busca por um conhecimento talvez mais pessoal, mais essencial? Para cada um pensar.